90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Todos me vendo, meu diretor? Todos me ouvindo, né? É isso. Então, muito boa noite, galera. Para quem não me conhece, porque nunca assistiu uma aula do ProEnem às sextas-feiras, meu nome é Leandro Almeida, sou professor de Geografia e hoje, excepcionalmente, estou aqui numa terça-feira para conversar um pouquinho com vocês em dois momentos. Primeiro, falando sobre o comércio mundial e depois, no nosso segundo tempo de aula, para falar sobre cartografia. Muito boa noite para quem está se manifestando aí no chat, a Luana, o Abraão, a Patrícia, a Andresa, e para quem está se perguntando que mistério é esse que envolve eu estar aqui na terça e a Camila não estar aqui, a resposta é, também não sei. Por quê? Porque o Leandro Vieira, nosso chefe, o Panda Master, né, desembargador que manda e desmanda aqui no ProEnem, simplesmente me disse que por alguma razão ela não poderia estar aqui hoje. Perguntou se eu podia trocar. Eu disse, olha, não posso, já estou dando aula nesse horário, não vou conseguir chegar. Mas mexi os meus pauzinhos ali, dei um jeito, consegui chegar para poder resolver esse problema momentaneamente. Então, hoje, excepcionalmente, estou aqui para dar aula de geografia e na sexta, sextou com Camila Cavalieri, para dar aulinhas de biologia para vocês. Tá bom? Então o dia da cabra berrar mudou, o dia de dar água para galinha mudou, hoje é terça, não é sexta, mas vamos embora falar do comércio mundial. Antes disso, eu vou pedir ao meu diretor para passar o slide, porque por alguma razão não está funcionando aqui o meu passador. E agora? Ah, agora sim, né? Seguinte, na aula de hoje, prosseguiremos falando um pouquinho sobre globalização. Se você estava aqui na aula de sexta, você lembra que eu te falei bastante sobre globalização. Uma aula muito fácil, uma aula de pouco conteúdo. Ó, não esqueci não, hein? Levei pro coração, brincadeira. Uma aula em que todo mundo compreendeu, mas em que eu fiquei devendo falar algumas coisas. Fiquei devendo falar melhor sobre as contradições da globalização e sobre aquilo que muitas pessoas chamam de crise da globalização. Portanto, para além de comércio mundial e de blocos econômicos, falaremos um pouquinho mais sobre globalização. Tá bom? Importantíssimo, não se esqueça que a globalização é um processo contraditório e isso é o que vai ser cobrado de você em, diria eu, 50% das questões que tratam do tema. Claro, tem muitas possibilidades para se cobrar a globalização na prova do vestibular, na prova do Enem. Você pode, aliás, se for assinante, entrar lá no nosso banco de questões, montar sua listinha de globalização e reparar como é que esse conteúdo é cobrado das suas mais variadas formas. Mas estou te afirmando que muitas vezes vai haver questão tratando sobre essas contradições, tá bom? Tô rindo aqui, gente, porque vocês estão de sacanagem agora zoando, né? Que eu sou a personificação do aceito críticas, mas não fico calado. Luiz, eu estou brincando com você, cara. A aula não ficaria tão interessante se não pudéssemos brincar aqui, né? Imagina se eu ficasse aqui 45 minutos falando bota a cabra pra berrar, bé, 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 olha a globalização, bé, bé, bé. Pô, não ia rolar, né? Então tem que
haver um momento de descontração. Agradeço você, Luiz, por essa oportunidade de a gente ter assunto para falar além do conteúdo em si. Mas tem que ter conteúdo, e aqui você sabe que conteúdo eu não deixo de dar. A globalização envolve o aumento da riqueza, porque quanto mais fluxos em circulação, mais possibilidades de fazer com que a tecnologia evolua, de aumentar a produtividade, de criar riqueza. Mas, ao mesmo tempo, as desigualdades têm aumentado entre os mais ricos, bilionários, os Jeff Bezos da vida, os Elon Musks da vida, e os pobres mortais, como nós, que aqui estamos. Aliás, hoje eu vi só uma manchete, não parei para ler não, porque não tenho muita afeição pelos bilionários. Mas que teria aparecido, você viu, meu diretor, isso? O novo bilionário, o bilionário mais novo do mundo, um italiano aí. Vocês viram isso aí, gente? Se alguém viu, fala no chat para eu poder saber do que se trata. Porque também não vi. Enfim, parece que tem um bilionário novo no pedaço aí, um italiano, bem novo, agora é bilionário. Bom para ele, ruim para todos os outros do mundo que não desfrutam desse poder de compra, que é o poder de compra de um milionário, que é um poder de compra tão alto que, mesmo que ele queira gastar o máximo que puder ao longo da vida, todos os dias, dificilmente vai ver a sua fortuna se esgotar por completo. Então perceba, eu não estou falando que aumentou a riqueza e a pobreza, isso não faria sentido nenhum. Aumentou a riqueza e as desigualdades, o que implica que algumas áreas estão mais pobres, mas a grande questão é a desigualdade, o fosso entre aqueles que não conseguiram se beneficiar do processo de globalização e aqueles que conseguiram. Temos uma outra contradição essencial entre a circulação de pessoas e capitais. Para os capitais, para o fluxo de dinheiro, há cada vez mais liberdade. Se eu quiser aqui, ó, é só ter dinheiro na conta, que ainda não tem, porque ainda estamos no dia 30 de maio, né? Daqui a pouquinho está chegando o 5º dia útil do mês. Aí é o dia que o Guanabara fica lotado, né? A gente vai lá para comprar o que? As fraldas, para comprar o mucilon, para comprar tudo que for necessário o teu dinheiro puder pagar, por hora ainda não é o momento. Mas se eu tivesse dinheiro e vocês me passassem o Pix, eu poderia passar aqui uma graninha para vocês e chegaria na hora, ia bater, ó, pum, pingou. Por quê? Porque para os capitais quase que não há mais barreiras. Para as pessoas não se pode falar o mesmo. Vários são os lugares do mundo que implementam barreiras em fronteiras que dificultam o acesso de imigrantes, especialmente se tratarem de imigrantes pobres, oriundos de países periféricos. Então é fato que o mundo está cada vez mais integrado. Havia até quem nos anos 90 dissesse que nos tornaríamos uma grande aldeia global, que teríamos as possibilidades técnicas de nos integrar com todos do mundo como se estivéssemos ao lado deles, numa aldeia indígena. Mas é fato que esse mundo, que tem muito mais integração do que no passado, também deixa de lado muitas pessoas excluídas do processo. Ou, pelo menos, integradas de maneira periférica. Aliás, para quê? Informação, Rogerinho. Muitas questões discutem justamente isso. Se seria correto falar de algum lugar, alguém, algum país, alguma região excluído do processo de globalização. Você pode encontrar algum texto falando sobre isso. E a resposta possivelmente vai ser no sentido de você dizer, não é que há exclusão, está todo mundo dentro do processo de globalização, mas alguns estão integrados de maneira periférica, estão integrados marginalmente, tá bom? Por um lado, a gente tem uma ocidentalização dos costumes. Tu tá em casa, senta ali, ó, bota a Netflix e vai ver aquele seriado americano em que você aprende como os americanos pensam, como é que eles se vestem, o que é que eles comem. Quando você vê, tu tá americanizadinho assim, né? Ouvindo o mesmo que eles, assistindo o mesmo que eles, se comportando do mesmo jeito que eles. Quantas pessoas, não sei se hoje em dia a geração de vocês ainda pega essa referência, né, das branquelas. Eu acho que não, acho que já ficou pra trás, né? Também tem aquele outro filme que fazia um super sucesso numa geração aí, que eu não sei se é a de vocês mais, me perco no espaço-tempo, que é o das Meninas Malvadas. E aí sempre que tinha dia temático na escola, nos colégios em que eu dou aula, eu via lá um grupo de meninas, se fosse quarta-feira, indo vestidas de rosa.
Isso é um exemplo de que você pode estar aqui no Brasil, mas está influenciada por um costume, por um filme, por um seriado americano. Ou seja, há uma ocidentalização dos costumes, sim. Uma americanização dos costumes, sim. Mas isso não quer dizer que o Brasil vai virar America, né? Que a gente vai replicar exatamente todo o comportamento, característica, forma de viver de um americano ou dos Estados Unidos. Claro que não. Eu vou ao shopping, vou lá na praça de alimentação e lanço pra dentro o quê? Um hamburgão com American cheese, né? Lanço um burger. Ok. Isso é uma americanização dos costumes. O Brasil não tinha esse hábito tão popular de comer hambúrguer com tanta frequência. Não havia tantas hamburguerias como a gente tem hoje em dia. Nós tínhamos nosso podrão ali, né? Mas agora tem um monte de hamburgueria artesanal. É uma coisa que vem de fora. Mas no dia a dia, você come almoço, janta, hambúrguer. Se você come isso, hambúrguer no almoço e na janta, tem algo de errado com a tua dieta. É provável que você não vá ter uma expectativa de vida tão longa assim. Então eu sugiro que você mude um pouco da tua rotina. O padrão é... Como é que é o almoço básico do brasileiro? Arroz, feijão e alguma coisa, né? Então temos uma característica nossa que se mantém. É claro que de algum modo há uma homogeneização do mundo. É o pessoal do mundo inteiro no Twitter falando as mesmas coisas, comentando sobre as mesmas coisas. Beleza. Mas há uma diferenciação, porque a cultura local não se elimina. Ela recebe o que vem de fora e se hibridiza. Surge algo novo. Eu conheço muito pouco de cultura coreana. Sou bastante ignorante em relação a isso. Mas tem o BTS, né? O BTS, que pra mim, claramente é um blend entre Backstreet Boys e Coreia. Tu pegou e juntou ali, ó. São os Backstreet Boys coreanos da nova geração. É uma cultura americana das boy bands que chegou até a Coreia em virtude dessa ocidentalização dos costumes. E aí o coreano ficou o quê? Igual ao americano? Não, ele criou algo novo. Ele pegou essa cultura ocidental e dela surgiu algo novo, algo híbrido, uma mistura entre o ocidente e a cultura coreana. Portanto, o que vemos no mundo hoje é, cada vez mais, essa mescla entre elementos globais e elementos locais. O que mostra que há o que Milton Santos chama de verticalidades, que são elementos, decisões que vêm de cima, que vêm de fora. Quando o governo de algum país fala, ó, vou ter que fazer ajuste fiscal, vou ter que aumentar imposto, vou ter que cortar gasto social. Muitas vezes não é ele que decidiu aquilo, foi o FMI, que disse, ó, ou tu faz isso ou não te empresto dinheiro. É uma verticalidade, é uma imposição. Quando, por outro lado, a gente tem uma comunidade que resolve ali, numa associação de bairro, que o dinheiro que vier para aquela localidade vai ser usado para fazer um centro social ou para asfaltar uma rua que está toda quebrada, aquela foi uma decisão local, horizontal, entre as pessoas que estão ali. Portanto, a produção dos espaços e a transformação dos lugares é fruto daquilo que vem de fora, imposto, e daquilo que se resolve localmente. Essa disputa é a que está dentro desse tópico que eu pus aqui. Outra coisa que tem a ver com essas contradições envolve o tema da aula de hoje, comércio. Há quem defenda a abertura econômica e multilateralismo, regras iguais no comércio para todos. Você vai entender isso melhor em alguns instantes. E há governos que praticam cada vez mais medidas protecionistas. Então é uma contradição entre você ter mais liberdade comercial e mais protecionismo ao mesmo tempo. O que alguns entendem como sendo uma característica da suposta desglobalização. Aí, eu vou pedir ao meu diretor, por favor, para tirar o Alanzinho por alguns instantes. Aliás, quando eu estava chegando, mano, eu encontrei o Alan ali embaixo, né? Indo embora. Tu estava transmitindo a aula dele? Não. Não? Parece que ele contou uma historinha aqui pro pessoal,
que ele certa vez me trancou em algum lugar, e é isso mesmo, tá? Denúncia. Alan é trancão. Alan cerceia a liberdade de movimento das pessoas. Certa vez eu estava num dado lugar, em condições não muito boas para poder me locomover, né? E aí ele ficou com medo de que eu fosse embora dirigindo, se eu não me engano, era lá em Mangaratiba, na casa de um parente do Otto. Aqui, meu diretor. Ah! É que eu tiro isso aqui, ó. Ó, tá vendo a globalização aqui, ó. Telefone tocando no meio da aula. Deve ser o quê? Telemarketing, né? Enfim, não faço ideia. Deixa eu um canto aí pra não atrapalhar. E aí, eu ia voltar pro Rio. Isso era madrugada. Aí ele, ó, tu não vai voltar dirigindo agora não, hein? Eu falei, não vou, cara. Vou dormir, vou acordar amanhã de manhã e vou. Aí ele, não, beleza. Só que ele não confiou na minha palavra. Ele achou que eu ia às escondidas, porque às vezes eu faço isso. Às escondidas, pegar o meu carro e voltar embora de madrugada na estrada. E aí ele disse, não vou permitir isso. O que ele fez? Então trancou a casa. E eu fiquei trancado dentro da casa sem ter a chance de escolher meu próprio destino. Então fica aqui a denúncia. Alan me submeteu a condições análogas à prisão e segue aí, solto, livre. Porque a justiça desse país não funciona. Brincadeira, gente. Vamos lá. O que é a desglobalização? Pois é, Alan Carcereiro, hashtag solta o Leandrinho. Esse vídeo aqui é um vídeo que tá aqui no nosso canal do YouTube. Não sei se vocês conseguem clicar aqui, né? Acho que é impossível, né? Mas você pode, se você quiser, copiar isso aqui ou então pegar o material. Pega o material, olha o link aí. Ou joga no YouTube do ProEnem, desglobalização, geografia, desglobalização. É um vídeo em que eu falo sobre o que seria essa desglobalização. E nele a gente faz um link para um outro vídeo, que é do nosso querido Thiago Feitosa, em que ele fala sobre globalização. Sugiro que você assista os dois, porque eu estou te dando uma aula extensa sobre globalização hoje, para aprofundar o que a gente falou sexta. Aí você pode ver no vídeo do Feitosa essa síntese, 10 minutinhos ali, ó, em que ele vai te dar o puro suco do essencial sobre a globalização. Aí tu em seguida assiste depois um outro videozinho meu curtinho, 7, 8 minutos, não lembro, em que eu falo sobre essa crise na globalização, essa desglobalização, que seria manifestada pelo fechamento de fronteiras, pelo crescimento da xenofobia, pelo aumento de leis anti-imigração, o que é verdade. No mundo de hoje, ao mesmo tempo que muitos migram, cada vez mais gente migra, cada vez mais gente é embarreirada de migrar para um outro lugar, por causa desse fechamento de fronteiras, de leis anti-imigração. A xenofobia cresce cada vez mais. Então, que mundo integrado global é esse em que eu olho para o estrangeiro e falo, seu miserável, sai daqui, não gosto de você, você é diferente de mim, seu tom de pele é diferente, sua religião é outra, sua cultura é outra, não quero você aqui, tu vai roubar meu emprego, tu vai aumentar a violência, sei lá se você é terrorista. Então esses elementos fazem com que a xenofobia cresça cada vez mais. Isso é um problema, uma crise da globalização, que refuta aquela ideia de uma aldeia global. Ao mesmo tempo, vivemos num mundo em que cada vez maior é a prática de sanções, punições contra outros países. Os Estados Unidos embargam o comércio com Cuba, o que influencia decisões de outros vários países, fazem um bloqueio comercial há décadas com os cubanos, fazem o mesmo há alguns anos com o Irã e com outros países que entendem que são seus rivais geopolíticos ou econômicos. A China e os Estados Unidos estão trocando farpas há alguns anos, dando início a uma guerra comercial em que um tem aumentado taxa sobre os produtos do outro. Que globalização é essa em que eu digo que, não, o mundo é cada vez mais livre e integrado, mas ao mesmo tempo tenho esse tipo de fechamento de fronteiras, até para produtos. Que mundo é esse integrado se eu vejo que o Reino Unido deixou a União Europeia e outros vários países ameaçam fazer o mesmo? Portanto, alguns apontam que esses elementos vistos entre os anos 2000 e 2010, dos anos 2000 para frente, seriam sintomas de que o mundo globalizado estaria retrocedendo em uma desglobalização. Essa é uma argumentação delicada. É muito mais interessante a gente olhar para isso como uma própria contradição do processo de globalização, que, desde que se manifestou
há séculos pela primeira vez, e principalmente ao passo que se aprofunda ao longo das décadas que vieram dos anos 90 para frente, sempre foi o contraditório. Sempre houve mais liberdade para alguns do que para outros. Nunca houve fronteiras totalmente abertas para todos. Sempre houve mais possibilidades de sucesso para alguns do que para outros. Portanto, ao invés de falar de desglobalização, a gente pode falar também sobre uma crise na globalização. Tá bom? Vamos prosseguir? Já que o que eu pus aqui são alguns argumentos sobre blocos econômicos e sobre o comércio, para entender melhor sobre esse comércio global. Esse assunto não é novo, tá? Tivemos uma aula lá no começo do ano que foi sobre divisão internacional do trabalho. Você sabe que há um comércio global há bastante tempo, que ele foi se aprofundando em virtude da colonização, do imperialismo, das revoluções industriais, e que cresceu de vez, se tornando gigantesco, ali na virada do século XX para o século XXI. 1990, 2000. O mundo hoje faz muito comércio entre si. Os países fazem muito comércio e os países que mais participam desse comércio de mercadorias, naturalmente, são os países que possuem maiores economias. A China, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, os Países Baixos, a Holanda, Hong Kong, França, Coreia do Sul, Itália. Veja, todos eles são grandes exportadores e importadores de mercadorias. É importante entender isso. Nenhum país é autossuficiente em tudo. Todos os países compram algo de algum outro e vendem algo para outros. Todo mundo participa desse comércio, que é uma via de mão dupla. E eu te pergunto, Juan, se a gente vai fazer comércio, eu sou um país e você é um outro. Concorda que tanto eu quanto você vamos tentar vender mais do que gastar? Todo mundo que faz comércio quer se dar bem. Eu não quero só ter no meu país os produtos que eu não tenha. Eu também quero ganhar dinheiro. Então, se eu puder, eu vou tentar vender o máximo de mercadorias de valor agregado alto para outros países, para que com essa grana eu tenha dinheiro suficiente para comprar o que eu não tenho. A diferença entre o quanto eu compro e o quanto eu vendo é chamada de saldo comercial. Se o saldo comercial ou a balança comercial implica em eu exportar mais do que importar, eu posso dizer que a minha balança comercial é positiva. Ou seja, quando eu consigo vender para os outros mais do que eu compro deles, minha balança comercial é positiva, eu tenho um lucro. Quando eu gasto mais comprando aquilo que eu não tenho, importando, e ganho pouco ou menos vendendo para fora, exportando, meu saldo comercial é negativo. O saldo comercial dos Estados Unidos, juntei aqui Estados Unidos e China, né? Fiz um mashup, um blend. Os Estados Unidos e a China comercializam muito entre si. O país que mais faz negócios com a China é o dos Estados Unidos. E o país que mais faz negócios com os Estados Unidos é a China. Então os dois fazem muito comércio um com o outro. A diferença é, a China tem lucro no comércio com os americanos há décadas. E esse lucro aumenta cada vez mais. Os americanos têm prejuízo no comércio com os chineses. Nem sempre foi assim, mas é assim há algumas décadas. Por isso, os americanos estão incomodados. Não só por isso, mas essa é uma razão. A gente falou na nossa aula de Nova Ordem Mundial sobre como é que os Estados Unidos estão incomodados com essa ascensão chinesa no campo da geopolítica, do poder bélico, da economia, e no comércio não é diferente. Por isso, olhando para cá, o que eu vejo é que o comércio mundial envolve muitos países e que o Brasil não está lá nas primeiras colocações. Esse é um ponto que você merece
pensar um pouco melhor e guardar, em termos de informação. O Brasil tem uma das 15 maiores economias do mundo, mas é só o 25º colocado no ranking no comércio internacional. Ou seja, não somos um país tão aberto assim para o comércio internacional quanto alguns outros. A gente foi um país historicamente bastante fechado para o comércio com muitos lugares. A gente mudou isso há algum tempo. E não estou nem falando que se abrir mais ou menos para o comércio é melhor ou pior. A discussão aqui não é essa. A discussão é, o Brasil não tem uma participação tão grande assim no comércio internacional. Agora, olha uma coisa interessante. A China tem uma participação nas exportações maior do que a dos Estados Unidos. É um país que exporta muito, porque ela vende produto industrial para todo mundo. Tem produto made in China em praticamente todos os países do planeta. Agora, olha aqui, para o ranking de importações. Olha como a situação se inverte. Porque os Estados Unidos, United States of America, têm lá os seus 300 milhões de pessoas que representam um grande mercado consumidor. Então eles compram muito. Não só o que é fabricado nos Estados Unidos, mas o que é produzido em outros países também. Portanto, repare nessa diferença. Os Estados Unidos importam muito mais do que qualquer outro país. E a China exporta mais do que qualquer outro país. Esse comércio internacional é feito, portanto, de compra e venda. Todos os países exportam alguma coisa e importam alguma coisa. Tu sabe o que o Brasil mais exporta? A Yasmin, lancei aqui the worst English of the day. Tu sabe o que o Brasil mais exporta? A gente vende soja, a gente vende café, vende suco concentrado de laranja. Ó, Carlson falou, produto primário. É a síntese, né? Somos grandes exportadores de produtos primários, sejam eles da agricultura, da pecuária ou do extrativismo. Exportamos muitas commodities perfeitas, exportamos carne, verdade, minério de ferro, manganês, cobre e bauxita. E importamos muitas mercadorias industrializadas que não produzimos aqui, além de derivados de petróleo, como gasolina, diesel, que não produzimos aqui em quantidade suficiente. Portanto, o Brasil tem um saldo comercial que varia de tempos em tempos, mas que costuma ser positivo, apesar de a gente não ganhar tanto dinheiro exportando mercadorias industrializadas. Poderíamos ganhar mais se produzíssemos e exportássemos mercadorias de maior valor agregado. E a forma como a gente faz esse tipo de comércio vai depender da situação. E é nisso que eu quero que você preste atenção agora. 18h59, e você vai agora prestar atenção numa importantíssima diferença quanto a tipos de negociação internacional. Vamos a alguns exemplos. Imagina que na tua escola não haja a possibilidade de um aluno ou aluna vender algum produto ali. Você queria vender o teu brigadeiro, que você faz em casa, o teu bolo de pote, para poder complementar a renda, mas a direção não permite. Aí, a direção abre uma exceção para que em 2023, como teste, possa haver venda liberada de mercadorias. E você começa a levar teus brigadeiros para poder vender na escola. Me digam aí, qual é um preço justo para um brigadeiro indecente, né? Feito com ingredientes de boa qualidade, com um granuladinho de boa qualidade, que não seja aquela porcaria colorida que é só gordura hidrogenada, que tem gosto de sebo. Qual o preço que você cobraria para poder vender esse brigadeiro para os teus coleguinhas da escola? E aí? Vocês têm alguma sugestão? R$2? A Yasmin disse R$2. Tiago lançou R$5, meu irmão. Tiago, sinto muito. Se tu chegar na escola vendendo um brigadeiro a R$5, irmão, tu vai ter que comer tudo sozinho. Ninguém vai comprar, não. A não ser que seja aquele brigadeirão gigante, né? Que eu acho horroroso. Em geral, aquilo é muito ruim. É feito com uma massa esquisita. Bora lá, R$2. Beleza, R$2. Vou aceitar o
R$2. Então você chega na escola, ó, R$2, brigadeiro, brigadeiro. Só que a tua turma da escola, passa a comprar de você e fala, pô, cara, qual foi? Todo dia a gente compra de você isso aqui, todo dia. E tu não vai vender pra gente por um preço melhor? Aí você vai e pensa, tá, pra vocês então, vai ser R$1. Mas se vocês garantirem que só vão comprar o meu brigadeiro. No intervalo, nada de comprar esfirra do Zezinho, nada de comprar o bolo de pote da Camila, nada de comprar aquele salgadinho safado ali, ó, que o Cairo tá vendendo. Salgadinho de Caldas. Não pode. Só pode comprar o meu brigadeiro. Aí a tua turma, beleza, vamos fechar esse trato. O que você fez? Você fez um acordo regional. Você formou um bloco econômico. A tua turma será então composta por pessoas que comprarão o teu brigadeiro em condições privilegiadas, com a condição de não comprarem brigadeiros de outras pessoas. Você pode até combinar o seguinte, beleza, quer comprar o salgadinho? Pode comprar, mas brigadeiro não, brigadeiro só pode comprar o meu. Ou então, se você quiser comprar um brigadeiro de fora, vai ter que ter uma tarifa igual para todo mundo, porque não dá para você querer só o privilégio. Essa é a lógica de um bloco econômico. Um bloco econômico tem como pressuposto tentar fortalecer o comércio regional. A tua turma, caso resolva comprar alimentos que são vendidos só por outras pessoas da própria turma, tende a deixar o dinheiro aí dentro. E aí vocês vão, aos poucos, acumular mais grana do que as outras turmas. Agora, pode ser que chegue alguém, a direção da escola, e diga, olha só, acabou essa palhaçada. Vocês aí estão praticando protecionismo. Vocês estão fechando a turma para produtos que são feitos aí dentro. E aí, os outros alunos das outras turmas estão querendo vender a mercadoria deles e não conseguem ser competitivos, porque vocês estão sacaneando essa galera. Ou seja, quem é a direção quando fala isso? A OMC, a Organização Mundial do Comércio, que quer tentar colocar regras iguais para todos. A direção, a OMC, chega e fala, ó, daqui para frente acabou essa palhaçada. Não tem privilégio para ninguém. Vai ser comércio igual e justo para todos. Em tese, é assim que se negocia dentro da lógica da multilateralidade. Tá bom? Portanto, comércio multilateral é o nome que eu dou para o comércio feito com as mesmas regras para todo mundo. A OMC, Organização Mundial do Comércio, da qual fazem parte grande parte dos países do mundo, faz reuniões com frequência em que os países sentam e conversam. Qual a possibilidade de tirar impostos para mercadorias que vêm de fora? Como a gente pode liberalizar o comércio? Reduzir as barreiras para que todo mundo possa comercializar livremente. A OMC tenta fazer isso. Ao mesmo tempo que os blocos econômicos, as organizações regionais, tentam estabelecer condições privilegiadas para os seus integrantes. E aí, as condições vão variar de acordo com o tipo de bloco. Você pode criar uma zona de preferência tarifária. O que é isso? É uma espécie de acordo entre um grupo de países em que eles combinam o seguinte, gente, todo mundo aqui faz comércio uns com os outros, né? Vamos reduzir os impostos? Ao invés de eu, Indonésia, cobrar de você, Vietnã, 50% de imposto para tudo que você vende para mim, vamos botar a tarifa em 15% para os dois. E aí, vença quem tiver o melhor produto? Beleza. É assim que funciona uma zona de preferência tarifária. Você reduz impostos ou elimina alguns impostos para alguns produtos. Mas é um tipo de bloco com pouca integração regional. Aí tem as zonas de livre comércio, que já estão num patamar acima. Quando você cria uma zona de livre comércio, você combina com seus amiguinhos o seguinte, gente, não vai haver cobrança de imposto para nenhum produto que vendermos um para o outro. Exemplo disso, NAFTA.
O NAFTA é uma zona de livre comércio criada em 1994 pelos Estados Unidos, Canadá e México, cujo objetivo foi aumentar a circulação de mercadorias entre eles. Antes do NAFTA, produto fabricado no México que entrava nos Estados Unidos, imposto. O contrário, também. Depois do NAFTA, acaba o imposto. E com isso, fica muito mais barato para o americano comprar o produto mexicano e para o mexicano comprar o produto que é americano. Portanto, uma zona de livre comércio tem como propósito aumentar a circulação de mercadorias. O Mercosul, bloco do qual fazem parte Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e a Venezuela, ainda que a Venezuela esteja temporariamente suspensa, é um bloco que foi criado em 91. Por esses 4 países aqui que eu falei primeiro, a Venezuela entrou depois. E o propósito do Mercosul era virar um mercado comum, mas nunca chegou a esse patamar, não. Ele chegou, no máximo, ao patamar de união aduaneira. O que é isso? Uma união aduaneira é um bloco em que, além de eliminar barreiras alfandegárias, imposto sobre mercadoria importada, para permitir a livre circulação de mercadorias, eu passo a cobrar uma tarifa externa comum. Ou seja, se o Brasil e a Argentina querem comprar um sapato que vem da China, eles vão ter que cobrar a mesma tarifa de importação. Se esse sapato vai entrar no Brasil com 30% de imposto, na Argentina vai ter que ser cobrado 30% de imposto também. Por quê? Para tentar evitar a competição desleal de um produto que vem de fora com a indústria que esteja aqui dentro. Lembrando que a ideia de um bloco é fortalecer o comércio interno, é fazer com que o Brasil compre mais da Argentina, com que a Argentina compre mais do Brasil, é fomentar o desenvolvimento regional. Está havendo agora, inclusive aqui no Brasil, uma cúpula de líderes da América do Sul em que o propósito é trocar uma ideia para ver como é que você pode aumentar a integração, fazer projetos de geração de energia em conjunto, melhorar sistemas de transporte, melhorar as telecomunicações, especialmente em área de fronteira. Tem lugares de fronteira em que tem uma cidade no Paraguai, outra no Brasil, e a fronteira entre elas. Tu sai de um país para o outro, teu telefone não funciona. E aí, isso é bom? Não. Então, tem que haver algum tipo de iniciativa de integração entre os lugares. Na Europa, tu sai de um país para o outro e o telefone continua funcionando, porque tem um sistema de telecomunicações integrado. Aqui na América do Sul não tem. Então, o que se busca nessa reunião é tentar criar estratégias para que a América do Sul possa melhorar o seu grau de integração para, quem sabe, chegar próxima ao que hoje é a integração entre os países europeus. Países europeus? Não todos, mas que participam de um tipo de bloco econômico que representa o máximo de integração entre países. Uma união econômica e monetária. A União Europeia é uma união econômica e monetária. Lá, os produtos circulam de um país para o outro sem pagar imposto. Você tem uma tarifa externa comum para aquilo que vem de fora. Você permite a livre circulação de pessoas. Tem políticas monetárias e fiscais comuns, tem até a moeda única, o euro. Nem todos os países da Europa participam da União Europeia. E nem todos os países da União Europeia usam o euro. Mas existe ali uma grande integração entre esses países, de um bloco que tem se expandido ao longo do tempo. A União Europeia surgiu com outro nome, Mercado Comum Europeu, ou Comunidade Econômica Europeia, em 1957. Vamos ter uma aula para falar de União Europeia, mas aqui é bom adiantar alguma coisa já, né? Porque o assunto é blocos econômicos. Em 1957, esse bloco europeu, a Comunidade Econômica Europeia, surgiu com 6 integrantes. E naquela época, a União Europeia, que tinha esse outro nome, não era uma união econômica e monetária. Era um mercado comum. Ou seja, o bloco europeu já nasceu com alto grau de integração, permitindo a circulação livre de pessoas. Mas ainda não havia uma moeda comum. Ao longo do tempo, esse bloco europeu foi se expandindo,
passou de 6 para 9 membros, para 12, para 15, para 25, 27, 28. Hoje, são 27 países, porque o Reino Unido deixou a União Europeia. E hoje, ela não é apenas um mercado comum, é uma união econômica e monetária. Por quê? Porque em 1992, os países se reuniram e decidiram que em até 10 anos eles iriam implementar uma moeda igual para todo mundo. Uma moeda única. Quem quisesse, iria aderir. Quem não quisesse, tudo bem. O Reino Unido não quis. Quase todos os países da atual União Europeia quiseram. Isso se provou majoritariamente benéfico para eles. Por quê? Aumentou a circulação de capitais, aumentou o comércio, aumentou o turismo. Isso é bom. É o que falta, e muito, no nosso glorioso Mercosul. O Mercosul é um bloco que tem algum grau de integração. Foi criado lá em 91 e desde então melhorou a região da América do Sul e a integração entre esses países que do Mercosul fazem parte. Mas falta muito. Falta muito em termos de integração regional para que possamos alcançar a integração que existe hoje na Europa. Aliás, falando em integração e em blocos, nesse mapa aqui, você vê que o que não falta são blocos econômicos no mundo. Meu Deus, preciso decorar todos? Não. Mas é preciso que você saiba quais são os tipos dos blocos principais. É importante saber que o NAFTA é uma zona de livre comércio. Que o Mercosul, que está aqui, ó, é uma união aduaneira. É importante saber que a União Europeia é uma união econômica e monetária. E é importante também saber, para a gente fechar, que novos blocos têm surgido. Alguns pouco relevantes, outros não. E dos blocos mais relevantes que surgiram nos últimos anos, eu destaco esses aqui. A Parceria Transpacífica, que inclui vários países nos arredores do Oceano Pacífico, e a Parceria Econômica Regional Abrangente, que inclui países dessa porção do Pacífico, com destaque para a presença da China e do Japão. O TPP, a Parceria Transpacífica, perdeu um pouco da sua relevância quando, durante o governo Trump, os Estados Unidos, que haviam proposto o bloco na administração Obama, resolveram deixar esse grupo. Hoje, pouco se fala no TPP. Mas esse aqui não. É um bloco que, do ponto de vista da circulação de dinheiro, do tamanho do PIB, é maior do que a União Europeia. TPP e RCEP, Parceria Econômica Regional Abrangente, são dois blocos que, por enquanto, são apenas zonas de preferência tarifária. Mas a ideia é que eles sigam passando por um processo de integração e se transformem zonas de livre comércio, podendo, quem sabe mais à frente, chegar a um nível de integração ainda maior. Logo, o que a gente tem é a noção de que, assim como a economia global desloca o seu eixo para a Ásia, os novos blocos econômicos que chamam a atenção no debate internacional também são blocos que envolvem predominantemente países asiáticos. Tá certo? Como síntese, tu pode dar um print nisso aqui, ó. Sairei da tela, já que agora são 19 horas 14 minutos e 59 segundos. Dá o seu print. Vou contar até 3. Foi. Para que você não esqueça quais são os principais objetivos de uma organização regional de comércio, de um bloco, e que você se lembre que cada tipo de bloco pode representar um grau de integração diferente. Tá bom? Um beijo para todos. Pontualmente às 19h15 termino a minha aula. Daqui a pouco tem mais para você saber um pouco mais sobre cartografia. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.